Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio dessa nossa trajetória, conversando sobre arte e educação em diversos contextos educacionais. Hoje, a gente vai adentrar em mais um verbo e a gente vai falar sobre o verbo empoderar. E nada melhor do que falar disso através do movimento, que faz com que todas as coisas possam ser criadas e que pode criar coisas novas ainda. E para isso, a gente tem uma convidada muito especial, que é a arte educadora Tuca Santos, que desenvolve um trabalho com dança aqui no município de São José e em vários lugares da Grande Florianópolis, que vai conversar um pouquinho com a gente, trazendo as suas experiências e de como a dança e o movimento podem fazer com que as pessoas se empoderem e transformem a sua realidade. Então, seja bem-vinda, Tuca. É uma alegria te ter aqui com a gente. Obrigada, que coisa boa. Que alegria ser mencionada assim. Seja muito bem-vinda. Você já vai começar. Você já vai começar aí se apresentando para a gente. Vou pedir que tu se apresente e conte um pouco da tua formação, da tua trajetória, especialmente com a dança, e como vocês duas andaram conectadas durante esses anos. Então, pessoal, eu me chamo Tuane, mas eu sou conhecida como Tuca Santos, é meu nome artístico. Hoje também já virou o meu nome para lá de artístico, já é quase o nome pelo qual eu sou conhecida em todas as outras áreas da minha vida. Eu comecei com as artes, entendendo que eu estava fazendo arte, mais ou menos próximo dos meus 13 anos, mas eu comecei a me envolver com arte desde os 7, então desde que eu já tinha uma certa autonomia, não só manual e física, né, que eu trabalhava com artes manuais com uma família que são artesãos, eu venho de uma família de artesãos artistas, mas também entendendo o que eu podia fazer com essa arte, de que forma eu poderia me expressar. Então, eu já escolhi muito cedo a arte corporal, né? A arte que se expressa através da dança. Não sabia depois que eu ia me envolver com teatro, com circo, que ia ter toda essa ligação, que é, na verdade, um grande casamento nessas três áreas, assim, que são as artes cênicas. E eu comecei realmente a entender e a buscar essa arte com mais força e mais entendimento, assim, com 13 anos, quando eu entrei no projeto social na minha cidade, em São José, que é no Teatro Adolfo Melo, que é o terceiro, né, do Brasil, o primeiro de Santa Catarina. E nesse teatro tinham projetos com dança, tinham também com aulas de teatro e também tinham de música. E eu consegui me inscrever para as aulas de dança e aquilo assim expandiu os meus olhares. Hoje, né, a Tuca de hoje, falando dessa Tuca adolescente, eu sei que aquilo expandiu meus olhares porque eu queria muito me expressar, eu queria muito poder falar de alguma forma o que eu sentia, falar sobre o mundo que eu vivia naquela época e as pessoas e tudo isso. Então, a minha construção enquanto ser humano e também a minha construção social de entender onde eu estava inserida e todas as possibilidades que essa oficina me trouxe, claro que foi com o decorrer da vida adulta, mas ali foi um divisor de águas para mim. Assim. Então, com 13 anos eu comecei nesse projeto social, segui fazendo aulas de dança, segui com essa arte, segui buscando, participei de outros grupos ao longo dessa minha carreira e com 19 anos eu fui chamada para cobrir uma aula de um amigo meu que era professor de dança, instrutor, né? Na verdade, nós não tínhamos aqui ainda a formação em licenciatura em dança, então era muito complicado tu encontrar uma pessoa licenciada e a nossa carreira enquanto artistas da dança, ela é muito informal ainda, né? Infelizmente, não é todos os estados do Brasil, todas as cidades que conseguem formalizar os profissionais da área da dança. Então, eu fui cobrir uma aula desse instrutor de dança e ali eu percebi o quanto eu gostava de ensinar, o quanto eu conseguia transmitir de forma clara, assim, ter uma didática que ninguém nunca me ensinou, mas ter uma didática para que o outro entendesse o movimento, ensinar a se movimentar, porque eu via de uma forma que o movimento ele era educativo, ele é educação também. E nós estamos numa sociedade que não pede para a gente se movimentar, não pede movimento enquanto construção, né, enquanto construção pessoal. É sempre o movimento, ele é deixado de escanteio, ele é sempre algo que não se possa ser feito, ele é sempre visto de uma maneira vulgar, ele é sempre visto de uma maneira muito expansiva, as pessoas que se mexem
enfim, elas não são vistas de maneira tão formal e tão respeitosa quanto outras áreas. E ali eu comecei a me identificar como essa pessoa que se artista, inspirar outras pessoas, que esse é o meu objetivo hoje principal. Eu comecei a dançar por um querer meu, para me expressar, foi algo pessoal, foi de dentro para fora. E isso nunca mudou, assim, eu nunca quis dançar para servir de exibição para algo ou para me exibir, sempre para inspirar outras pessoas a conseguissem também sentir a possibilidade de expressão, talvez não através da dança, mas através de qualquer outra arte, né? Ou através da educação também. E aí lá para os meus 21, depois que eu me formei em design, eu acabei procurando lugares do Brasil que eu pudesse continuar com esse estudo, né? Poder trazer mais conhecimento para a cidade onde eu estava, pois era tudo muito escasso, muito difícil aqui. E acontecia um grande movimento dos profissionais daqui quererem se formalizar, irem para fora do nosso estado, e nesse período. Então eu fui para Porto Alegre, passei, na verdade, para ir para Pelotas fazer licenciatura em dança, mas eu tinha me inscrito para pós-graduação na parte de pesquisa e educação em dança também. E aí eu fiquei só com a pós-graduação, assim, chegar numa cidade e entender um pouco mais da educação voltada à dança e como era o olhar das pessoas desse local para a educação da dança, para o ensino da dança nas escolas públicas, nas escolas estaduais e também nas escolas particulares. Foi algo assim que me motivou muito, mudou muito meu pensamento, meu olhar, e me implantou ainda mais a sementinha, assim, foi como fala, regando a sementinha de que eu precisava trazer isso também para o lugar de onde eu vim, né? Para que mais jovens e mais crianças alcançassem talvez essa descoberta, alcançassem essa emancipação que as artes do corpo elas trazem, alcançassem esse protagonismo e essa autonomia e esse empoderamento aqui também, não só onde eu estava estudando, né? Pois lá isso já acontecia, esse grande movimento empoderador, né? E emancipador de corpos. Então, quando eu voltei, eu firmei esse contrato, assim, de que de alguma forma eu queria contribuir com o conhecimento que eu fui buscar para que a minha cidade e as pessoas daqui também crescessem, também conhecessem, também experimentassem, iniciassem essa arte, que hoje enfim, o propósito da minha vida. É o que faz de mim a Tuca Santos. Acho que é isso. Ai, que lindo, Tuca. Muito especial ouvir a tua trajetória, assim, justamente porque ela também fala de algo muito importante que a gente vem conversando aqui nessa nossa pesquisa sobre arte e educação, que é essas outras possibilidades, né, dentro da arte, né, de transitar por muitas artes, né, com essa boa convivência, vamos dizer assim, entre a dança, a música, o teatro, as múltiplas artes, assim, as artes visuais, assim, como tu também trouxe, assim, né? Então isso é muito importante, e também nós, enquanto educadores, irmos nos formando nesse caminho múltiplo, assim, é muito especial. E a segunda pergunta vem bem direcionada também a essa questão profissional, né? Tu citou ali que tu começou, né, ali aos 19 anos com essa trajetória profissional enquanto educadora. E como que foi, assim, esse teu processo profissional? Quais foram os lugares que tu pôde levar essa educação com a dança e quais percepções que tu teve desses lugares, quais aprendizados que tu teve com isso? Então, a primeira experiência foi em uma escola particular, e foram com crianças, né, que tinham algumas experiências já também e outras oportunidades, né? Então, o meu maior, não vou dizer assim que foi o meu maior choque, mas acho que foi aonde eu comecei a acessar esses lugares e perceber onde eu podia ter mais acesso, né? Onde precisava mais dessa ferramenta, professora de dança, essa ferramenta instrutora de dança, arte educadora, foi nessa primeira escola. Então, eu percebi que esses corpos lá também necessitavam, mas de uma forma diferente. Então, quando eu comecei a estudar mais a questão do ensino da dança, e não só mais a dançar, né, ser dançarina, porque eu participei de muitos grupos também, e com esse grupo eu pude ir para vários lugares, me apresentar para vários públicos, entender o que cada público, né, necessitava e o que cada público conseguia ver dessas apresentações.
foi com uma proposta de projeto também, na Grande Florianópolis, projeto social, em que nós dávamos aula nas periferias da Grande Florianópolis, né? Nas comunidades mais periféricas, assim, que tinham esse acesso. E foi onde eu consegui... Foi assim, onde fez sentido para mim. Onde eu consegui perceber que esse instrumento, essa ferramenta que eu estava me tornando, ia ter alcance, ia ser aonde que eu faço a diferença, né? E por que fazer essa diferença? São lugares onde a informação muitas vezes custa chegar, os exemplos às vezes também custam sair, né, para se mostrar para esse mundo, a dificuldade do acesso para várias outras coisas, né? Não só isso, a cidadania, o direito à cidade, o direito a todas essas informações, as políticas públicas. Então, muitas vezes, falei de tudo isso, mas a principal e talvez a mais simples forma de chegar seria através da cultura, e é justamente essa que mais carece. Então, a arte, né, e cultura, através da dança, ela também é educação, mas de qualquer forma chegava outras formas de educação e não chegava essa arte, sei lá. E foi onde eu comecei a perceber que, não, eu quero fazer isso, é onde eu quero estar, é nesses lugares que eu vou fazer a diferença, nesses lugares que eu quero levar um pouco da minha história, para inspirar outras histórias a acontecerem dali, né? E que ganhar o mundo, assim. Então, eu comecei nesse primeiro projeto, foi aqui na Grande Florianópolis. Depois eu entrei num outro projeto de uma instituição religiosa também, era um projeto social. Trabalhava com arte, não só, né, com a arte da dança, né, arte corporal, mas sim com a arte visual, as artes manuais. Depois, quando eu fui para Porto Alegre, trabalhei em mais 3 projetos lá também, em periferias. Então, é uma potencialização, como eu vou dizer assim, é tão rico que tem qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo quando encontra essa arte, sabe? Quando é dado o direito a ela de se expressar dessa forma. Mas dentro dos locais onde eu frequentei, o que eu via, sobretudo, era como se fosse aberto outras portas, sabe? São muitas portas fechadas, são muitas oportunidades veladas nesses locais para essas pessoas, né? É uma realidade do nosso país, infelizmente. Então, ali foram os lugares onde eu consegui sentir que essa arte, ela chegava e ela se transformava, né? Ela era criada e recriada por esses agentes, né, transformadores ali. Então, eu era mais uma agente estando ali. E eu fico muito feliz de ter passado, assim, plantado essa sementinha e ter vindo de onde eu vim, né? Ter vindo de um projeto social, começado com dança dessa forma. Senti que fez diferença na minha vida. E hoje em dia, poder ver fazer diferença na vida dessas outras pessoas, eu acho que, assim, não tem lugar melhor para estar, sabe? Não consigo imaginar, mensurar outros lugares para alcançar, senão esses, assim. Não sei se respondi a pergunta, mas acho que... Não, perfeito, perfeito. E eu acho que entra bastante também, acho que tu já trouxe, mas entra também nessa nossa terceira pergunta, que seria um pouco dessa semente mesmo, né? Que a gente também pode chamar de metodologia, né? Mas o que tu acha que tu desenvolve dentro dos teus projetos, que é essa tua semente com dança, assim? Como é as tuas aulas? O que tu preza que tenha nelas? O que tu acha que é essa sementinha que tu coloca em cada sala de aula que tu alcança? Eu acho que, principalmente, Freya, uma coisa que a gente já falou aqui, é empoderar, né? Empoderar e também tornar esse cidadão emancipado, assim, de outras amarras, de outras construções sociais, sabe? Eu acho que a forma como talvez seja isso, né? Também não consigo afirmar num todo, mas a grande parte do que eu consigo analisar e ver do meu trabalho é que, chegando nesses locais, trazendo a dança dessa forma, como ela para mim, eu, enquanto esse agente transformador, enquanto a pessoa que vive de dança, né, que trabalha com o corpo, eu dou voz e vez a esse corpo de também se expressar, de se compreender melhor, de se ver melhor, de se entender melhor. E o nosso corpo, ele está relacionado com diversas áreas, né, do psíquico, assim, né, se a gente for para isso, psicólogos vão poder falar melhor do que eu, pedagogos vão poder falar melhor do que eu. Quando nós conhecemos o nosso corpo, né, nossas vontades, nossos desejos, nossos anseios, o nosso movimento, como que eu me porto, me sinto no mundo, eu consigo desvendar outros milhares de problemas, de dúvidas que podem vir a acontecer, né, na minha vida, enquanto indivíduo, na minha vida social, na minha vida emocional. Então, eu acredito que essa transformação, assim, é de dizer que esse corpo também pode. Eu vou trazer
passagens que eu me recordo de ver essa transformação, né? De ver essas mudanças acontecerem, assim. De chegar em um projeto desse, de chegar numa periferia e um projeto de dança ser implementado e conhecer esses jovens, essas crianças em determinado momento e ver a transformação deles ao final de um processo. Ou em uma apresentação, que geralmente é o processo, é o produto final, né? E que, para mim, ele é o que menos importa, o produto final. E sim, o que a gente está construindo, né? O processo, para mim, sempre é mais importante. Talvez essa forma de trabalhar, de dar essa voz, de dar esse empoderamento e de mostrar o quanto o processo importa, porque ele que vai ser construtivo, né? Ele que vai ser transformador. Talvez eu acho que é isso que atinja realmente, eu acho que é isso que toca esses meus alunos, alunas, alunos, em torno de todos esses lugares por onde eu passei, porque eu me tornei essa pessoa também pelas experiências que eu tive, assim. Muitos professores que eu passei, muitos coreógrafos, muitos diretores artísticos, nem sempre trabalharam essa arte da forma como eu sentia que eu deveria trabalhar. Então, ao longo desses anos, eu fui tentando me formar a professora que eu não tive, muitas vezes, né? Então, em que sentido? Não que minhas professoras não fossem pessoas maravilhosas. Foram muito, senão não teria chegado também onde eu cheguei, né? Acredito que a qualidade que eu tenho enquanto dançarina, enquanto professora, vem também dos meus mestres, né? Isso com certeza, isso é impossível de dizer que não, com certeza. Mas de poder mudar algumas coisas e sentir a necessidade do público que eu estou atendendo. Então, muitas vezes, há lugares em que tanto faz a técnica de um professor, tanto faz realmente quantos diplomas ele carrega nas costas, e sim o quão humano ele consegue ser com os seus alunos, com as pessoas que estão à volta dele ali. E muitas vezes era mais isso que interessava, era mais isso que conseguia contribuir para essa construção, sabe? Era mais educação, transformação, do que realmente glamour, do que realmente o brilho ao final de cada show, do que os aplausos. Então, eu acho que essa sacada, vamos dizer assim, essa virada de chave, de entender muitas vezes que a construção que eu tive, né, dos meus mestres, quem me ensinou, teria que ser diferente a partir da minha construção enquanto a educadora. Então, eu acho que ali foi eu acredito que é o que realmente faz a diferença, que é o que eu tenho de retorno dos meus alunos hoje. É o que eles falam para mim ainda, que mudou muito por eu ser essa figura mais humana, no sentido de estar ali enquanto ser humano, vulnerável também, que veio de um local, sabe, de carne e osso, vim de um lugar onde a oportunidade foi me dada dessa forma. Eu entendo o que é estar nesse outro lado também. Nunca esquecer do que é estar do outro lado. Eu acho que isso também é muito importante. Então, eu acho que a maior metodologia que eu tenho seria essa, assim. Tudo isso que tu vem trazendo chega nesse lugar, né, dessa próxima pergunta, mas eu também queria te ouvir, assim, no que tu pensa, né, da importância, né, e de terem projetos artísticos, culturais, nos espaços escolares e não escolares, né, centros comunitários, outros espaços diversos, né, atividades de contraturno escolar, e o que tu acha que isso colabora, né? Se a gente pudesse aqui fazer uma defesa, né? Olha, isso colabora tais questões na vida desse estudante, né, desse cidadão, né? O que tu pensa a respeito disso? Nossa, eu acho que em defesa a gente pode citar 1 milhão de itens, assim, para uma vida, né? Mas talvez tentando resumir um pouco mais, colabora para o autoconhecimento. Eu acho que isso é a primeira chave, né? Hoje a gente precisa muito, se fala muito de autoconhecimento, se fala muito de práticas que trabalhem na gente, questões anti-estresse, antidepressão, questões físicas também, emocionais, o bem-estar, né? Trabalha muito isso. Qualquer atividade física, ela vai trazer isso, né? Não é só o exercício físico que vai propor isso para uma pessoa, mas qualquer atividade física e artística, ela vai desencadear essas questões do nosso cérebro, né? Porque é uma questão química, né? Nosso corpo vai produzir as substâncias do bem-estar, vai se sentir melhor, vai se sentir bem, né? E também o autoconhecimento, ele vai trazendo menos conflitos corporais, menos conflitos emocionais na sociedade, porque um corpo seguro, ele tem uma mente segura, né? É difícil uma pessoa com uma mente segura ter um corpo também seguro. Então, uma coisa caminha com a outra, porque as inseguranças, elas estão conosco, né? Ainda a nossa sociedade tem um tabu muito grande com a questão estética e física. E a arte corporal, a arte da dança, ela é muito transformadora nesse sentido de aceitação também de quem eu sou, de como é o meu corpo, de como eu me porto, de onde eu vim, para onde eu vou, de eu saber cada passo que eu estou dando, mas até em coisas pequenininhas, assim,
citando coisas que eu já vi acontecer, né? Por exemplo, postura, a melhora da postura de uma pessoa que dança, não só o condicionamento físico, né? Mas a saúde dos órgãos internos e também externos, prolongar essa vida saudável, né? Um corpo saudável, um corpo que se mobiliza, que consegue se mexer ao longo de muitos anos, né? Que não fica atrofiado também. Tudo vai estar ligado à questão de saúde e bem-estar. Mas pequenas coisas, por exemplo, assim, analisando um corpo que dança, um corpo que já tem todo esse entendimento, né, que a gente vem falando aqui, que foi educado para se movimentar, o quanto são coisas do dia a dia são menos pesadas e menos difíceis para esse corpo. Às vezes, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, né, vivendo o verão agora, por exemplo, eu analiso muito as expressões corporais, né, à minha volta, eu estou sempre muito atenta a isso. Um corpo que já teve contato com a dança, com as artes cênicas também, ele tem mais facilidade para pular uma poça, por exemplo, é uma coisa que é muito pequena, para andar de bicicleta, para subir uma escada, para poder falar em público, sabe, para pedir uma informação, para expressar sentimentos, entende o respeito com o seu próprio corpo, então jamais vai permitir que um outro corpo, que uma outra pessoa possa vir a desrespeitar esse corpo também, sabe? Desenvolve também esse amor próprio, essa compreensão sobre o olhar, né, do outro e do mundo também. Então são inúmeras coisas positivas. Eu só vejo coisas positivas, eu não consigo ver ainda algo que não seja positivo dentro dessa arte, dentro dessa educação, para toda uma sociedade, né? O quanto isso muda. Traz a noção de responsabilidade, ela ajuda na disciplina, muito para os nossos estudantes, muitas vezes para as crianças e também para os jovens, né? A disciplina não de forma ditadora, assim, não essa disciplina, mas a disciplina de saber que há horário para poder treinar, que há um horário para poder descansar, que o corpo precisa de descanso, de pausa, que é com treino que a gente alcança tudo que a gente quiser, que o nosso corpo é capaz de tudo, de coisas incríveis, é uma máquina mais do que perfeita, e que o treino, né, a dança, tu precisa treinar para dançar, e ela ensina muito isso, que nada na vida a gente consegue logo na primeira vez, né, a gente precisa cair para aprender a levantar, a gente precisa girar 1000 vezes para poder aprender a dar uma pirueta, o nosso corpo precisa passar por um momento de fôlego, assim, né, e para entender que a capacidade pulmonar vai se expandir, se treinar isso cada vez mais. Então são muitos treinamentos. A dança prepara a gente para tudo na vida, né? Até a questão do improviso. Quantas vezes a gente fala de resiliência numa sociedade e a gente nem entende o que é ser resiliente, né? E o bailarino, o corpo que dança, esse corpo que fala, o corpo das cênicas, ele é um corpo preparado para o improviso. E não estou falando do improviso de um show, né? De tipo, solta uma fala, faz um passo. Improviso da vida mesmo. Porque nem tudo a gente está preparado, não vem com manual de instruções. E eu acho que essa arte contribui muito para essa compreensão também, para estar pronto para superar esses desafios da vida, né? Os problemas da vida também. Porque você só tem como contar consigo mesmo, né? Nessa arte, nessa educação, o corpo é o nosso único instrumento de trabalho. Então, ele está pronto e disposto para ele estar preparado, né? Para essa vida. Então, em minha defesa, é tudo isso e muito mais. Ótima defesa. Eu acho que agora ninguém mais ficou com dúvidas, né? Da importância, né, dessa arte. Tanto nos espaços convencionais, né, quando a gente fala de educação formal, mas especialmente em espaços não formais, em que, como tu mesmo falou, às vezes não chega a arte, não chega a cultura e chega todas as outras formas de repressão, né? Que às vezes não vão levar a nada e não vão fazer com que eu me reconheça, com que eu me empodere, enfim. E a arte tem essa potência em si, né? E para finalizar, né, Pode falar. Para complementar, Fran, assim, tudo isso, para terminar, eu cortei a Fran, pessoal, mas é um complemento, assim, na verdade, né, falando disso tudo, né, o quanto a gente pode defender, enfim, é uma questão que talvez não pareça, assim, tão importante se falar, mas para muitas pessoas talvez seja interessante isso, de que a dança, ela tá com o ser humano muito antes do ser humano conseguir se comunicar e desenvolver uma linguagem com outros povos, por exemplo, né? Dançar para o ser humano é uma coisa muito natural. E falar sobre dança e educação, hoje para a gente é todo esse tabu, a gente tem que defender de N formas, com N teorias, a importância de se dançar, a importância de preparar um corpo para o movimento, né? A importância da arte na vida das pessoas. E isso é uma coisa que nos antepassados não se precisava falar tanto, porque era algo muito natural. Todo mundo
reconhecia a importância disso, né? Tanto que não há histórico no Google, pode procurar no Google, pessoal, não há histórico de um povo que não dançou. Então não existe um povo que não dançou na nossa ancestralidade, né? Então a formação do nosso mundo, a formação das nossas sociedades, elas vêm a partir do movimento, elas vêm a partir da expressão corporal, da expressão artística, elas vêm através da fala, da música, do teatro, da pintura, do cinema, dos livros, de tudo, né? Produzir arte, criar, faz parte do ser humano, muito mais nós, os ocidentais, né, com todas as amarras e todas as coisas que acontecem na nossa sociedade, isso se tornou cada vez mais distante, a ponto da gente ter que procurar teorias para explicar a importância disso, explicar o que já é natural, né, o que já é vital do ser humano se mover e se expressar. A gente tem que estar toda hora batendo assim nessa tecla e voltando a essas afirmações, assim. Então era só essa colocação que eu queria contribuir, que é algo que já é entendido, já é algo que era para estar no mundo de forma muito natural, como é falar, como é ter línguas de sinais, como é um corpo se mover, como é expressar, né? Marcar seus nomes no mundo, deixar a sua história. A dança também faz parte disso. A gente acabou, em sociedade, dividindo ela, né? Como se ela fosse algo extra divino, assim, como se fosse algo inalcançável, como se algumas pessoas somente pudessem alcançá-la, chegar até ela, né? E isso é mais uma coisa que eu falo muito nas minhas aulas também, Fran, que é possível qualquer corpo dançar. Toda pessoa, todo ser vivo nessa face da Terra pode dançar, deve dançar e pode se expressar, seja lá de que forma artística escolher. Como seria mais rico, né? E aí, falando desse processo de educação, mas não só, né? Se a gente explorasse ainda mais as nossas habilidades artísticas, o nosso fazer artístico, né? E aí, por isso que a minha pergunta final é bem pessoal, assim, para te falar aqui, para quem nos assiste, né? O que a dança representa para ti na tua vida e o que tu deseja que ela possa trazer para a vida dos teus educandos, das pessoas que passam em algum momento, ou que já passaram, ou que vão passar por ti também enquanto arte educadora. Difícil traduzir assim em uma palavra, talvez, ou em uma frase, ou enfim, um sentimento, né? Porque hoje a dança, para mim, ela faz parte de quem eu sou, né? Ela é o que a Tuca é, né? É como se eu não sei separar a dança do que eu sou hoje, né? Do ser humano que eu me tornei, assim. Ela faz parte da minha construção. E ela foi a transformação da minha vida, assim. Eu lembro de ter uma vida e já gostar muito de artes cênicas, já estar muito envolvida com as artes, mas entender em qual delas, assim, eu ia depositar a maior parte da minha energia, do meu amor, de uma paixão realmente, assim. E eu não uso a dança como o meu cabide, né? Eu uso ela como, para além de um remédio, né? É como se ela fosse o meu poder vital, assim. Ela transcende, assim, tudo na minha vida, né? Tudo envolve essa arte, tudo envolve ela. Ela é minha profissão hoje em dia. Eu consigo acessar a educação através dela também. Eu consigo contribuir com a educação de um país, de uma cidade, através dessa arte, né? Então, ela é, para mim, um movimento humano vital. Ela faz parte do que é ser um ser humano, né? Do que é viver em uma sociedade, do que é estar nesse planeta enquanto a nossa espécie, assim, também. Então, eu não consigo falar em uma palavra, assim, mas hoje ela é a minha vida, assim, não de forma romântica também, como tu fala, hoje é minha vida. Enfim, ela não é só um hobby, né? Ela é transformadora mesmo, ela me transformou, assim. Muitas coisas do que eu sou é porque ela faz parte do meu ser. E eu espero muito que sempre todo mundo que passa pelas minhas mãos, pela minha sala de aula de dança, em algum momento, por algum curso, alguma experiência comigo enquanto educadora através da dança, perceba o quanto ela pode transformar realmente, o quanto ela muda histórias, quando ela muda esses corpos, quando ela muda essas mentes, e ela pode mudar uma nação inteira. Ela tem muito poder, ela é uma coisa muito, muito poderosa, né? É uma ferramenta muito poderosa. Então é o que eu desejo muito, assim, que as pessoas possam dançar mais, dançar quando estão felizes, quando estão tristes, dançar porque querem, dançar para si, dançar para o outro, dançar em uma festa, em uma comemoração, dançar para espantar os males, assim, dançar para se manter vivo, dançar para se manter realmente vivo. Ela tem esse poder. Então, o que eu gostaria é que mais pessoas pudessem conhecer esse poder e cada vez mais educação e arte pudessem andar juntas, né? E cada vez mais a dança fosse vista também pelos outros setores da educação como essa ferramenta poderosa, transformadora,
e emancipadora e também empoderadora para que a gente consiga mudar cada vez mais esse país, assim, construir, né, e educar pessoas para terem uma vida potente ao máximo que elas podem ter. Com essa mensagem, assim, a gente vai chegando ao fim dessa conversa. E eu agradeço imensamente a tua participação aqui com a gente, Tuca, que é uma amiga e uma artista que eu admiro grandemente e que a Tuca sempre diz algo que eu acho muito bonito, né? Que dançar é um ato de coragem, né? E que a gente, enquanto arte educadores, que a gente, enquanto artistas, recupere essa coragem, tanto, né, nos espaços em que a gente tem acesso, nas nossas salas de aula, né, mais múltiplas possíveis, mas também recupere essa coragem, como tu mesmo falou, enquanto nação, para colaborar com essas mudanças sociais que a gente precisa fazer. Então, eu te agradeço muito por estar aqui apresentando e dando essa aula para a gente hoje, falando sobre esse tema tão lindo que é a dança. Obrigada, Fran, que agradeço de todo o meu coração. Foi maravilhoso. Foi muito lindo estar aqui. É muito bom, assim, a gente se ouvir também, né? Falar de tudo aquilo que a gente acredita, né? Poder contribuir, compartilhar com pessoas que realmente vão estar ouvindo isso de maneira atenta, assim, e poder colaborar com que isso chegue a cada vez mais pessoas também. Então, te agradeço por contribuir e fazer parte disso. E é isso, gente. Vamos chegando ao fim de mais um encontro falando sobre arte e educação em diferentes contextos educacionais, e a gente segue nessa trajetória cada vez mais acreditando que é sim possível unir a arte e a educação e fazer muitos movimentos positivos dentro dos nossos espaços educacionais, convencionais ou não. Te vejo no próximo encontro. Até lá!